Vamos tratar agora da unidade 4, a última unidade dessa disciplina didática do ensino superior, que são os recursos didáticos. Pontos importantes. Antes de nós falarmos nos recursos didáticos, é muito importante que você conheça o projeto político-pedagógico da instituição em que vai dar aula. É muito importante. Para que você entenda qual a importância da sua disciplina dentro da matriz curricular e qual é a vinculação que ela tem com a prática profissional. Planeje as suas aulas dentro do calendário semestral anual. Um professor jamais pode dizer que esse ano foi um ano de muitos feriados e que nós não pudemos terminar o conteúdo. Isso é inadmissível. O nome disso é falta de planejamento. Quando o professor vai planejar suas aulas, ele tem que saber quantas aulas ele vai despender para a aplicação de avaliações, quantas aulas ele vai perder porque ele não vai ter, porque vai ter feriado, e ele aí vai ter que redistribuir esse conteúdo durante o semestre todo. Então, é inadmissível que se diga, eu não consegui terminar o conteúdo porque houve muitos feriados. A não ser que haja uma catástrofe que realmente a gente não está preparado, mas o que está previsível no calendário, ele tem que ser levado em consideração nesse planejamento. Outra coisa importante na preparação de uma aula é a motivação. O que é uma motivação? É você trazer algum texto, alguma notícia que tem a ver com a sua disciplina, com aquela aula que você vai dar. Uma charge. É importante que esse aluno, ele se identifique, ele comece a se aproximar desse conteúdo através dessa motivação. Não se esqueça de, no início de cada aula, você dizer o que você vai fazer nessa aula, quais são os objetivos dessa aula e o que você pretende ao final dela. Um professor não pode ter uma linguagem nem tão formal, prolixa, melhor dizendo, enrolada, nem tão informal, com gírias, né? Há quem diga até que tem professor que até usa a palavra de baixo calão. Isso é muito engraçadinho, muito bonitinho, mas isso não dá identidade a esse profissional da educação, né? Nós somos profissionais da educação. Nós não podemos nos comparar àquilo que esse aluno escuta no campo de futebol na esquina. Vamos falar da aula expositiva? A aula expositiva, ela acabou ficando renegada, né, por todos. Com o volume de tecnologia que vem surgindo hoje, a aula expositiva ficou sendo renegada. Mas ela ainda é muito necessária. Há certos assuntos que nós precisamos dela para, por exemplo, introduzir um assunto novo, o aluno nunca ouviu aquele assunto, é preciso que haja uma exposição desse assunto, né? Mas ela tem limitações. Por quê? Porque uma aula expositiva, ela requer um silêncio total e uma não participação desses alunos. Porque se o professor está apresentando um conteúdo, ele está numa linha de raciocínio, ele não pode ser interrompido. Então, não favorece a participação. A menos que esse professor tenha uma habilidade muito grande, que ele fale sobre o conteúdo, ele dê uma parada e pergunte se vocês estão entendendo, alguma coisa que eu possa esclarecer, alguma palavra que eu falei que vocês não entenderam, aí sim. Aí a aula expositiva também não é muito eficaz no ensino de habilidades motoras. E a aula expositiva, ela motiva o aluno a copiar sempre, a copiar, a escrever. E com isso a reproduzir também. Não dá espaço para o aluno refletir, para o aluno pensar. Uma outra técnica, um outro recurso, são os debates em sala de aula. O debate em sala de aula ele tem uma vantagem, ele estimula a participação, ele possibilita a troca de conhecimentos, cultiva o respeito à opinião do outro e também estimula o pensamento reflexivo. Agora, tem suas limitações. Não adianta você fazer um debate se antes não houve uma base de conhecimento. É preciso que o aluno entenda o nível do entendimento do assunto. O professor não pode deixar que esse debate se perca, né?
Ele tem que estar atento, inclusive às relações interpessoais, se não há ofensas, se as pessoas estão conduzindo o processo de debate de forma educada, civilizada. E nesse momento todos têm que ter acesso ao conteúdo, porque senão o debate se enfraquece, fica no achismo. Um debate ele só é interessante quando ele é fundamentado naquilo que o professor está orientando. O trabalho de grupo, nós até falamos isso aqui antes, né? Ele é muito utilizado já há algum tempo, mas não daquela forma como nós falamos. O trabalho de grupo é importante quando esse professor tem um domínio total desse coletivo. Os grupos trabalham em equipe, se juntam. Isso é muito bom, porque o professor é capaz de conhecer talentos que ele jamais saberia. Ele desenvolve a capacidade do aluno de trabalhar em equipe, que é tão importante hoje no mercado de trabalho. O espírito de colaboração, o espírito crítico, são desenvolvimentos necessários ao ser humano de hoje. Mas é muito importante que, após um trabalho de grupo, o professor dê o feedback a cada grupo. Eu me lembro muito bem, na minha época, que nós fazíamos aula de psicologia do desenvolvimento e a professora dividiu a turma de acordo com os pensadores, os psicólogos. E aí, cada grupo fazia um determinado assunto de acordo com aquele teórico. Eu só aprendi o teórico do grupo que eu participei. Porque cada grupo que se apresentava, a professora acabava a aula, ela não fazia nenhum comentário, nós todos íamos embora, no próxima aula outro grupo. Com isso, nós não formamos nenhum conceito sobre todos os teóricos. E nem a professora também se dignou a colocar no quadro os aspectos principais daquele teórico que o grupo apresentou. Claro, todos são alunos, há grupos que são mais interessantes, outros mais desinteressantes, alunos que liam o que tinham feito, e aí a gente perdia o foco de atenção naquela aula. Então, o trabalho de grupo, ele é muito importante que ele exista, mas ele também tem que ter o referencial do professor. O professor tem que dar esse feedback, tem que dizer aonde o grupo foi bem, aonde o grupo claudicou, e ele também tem que fazer um resumo daquele trabalho, daquele grupo. Uma outra técnica usada para a sala de aula é o painel integrado. Cada grupo estuda e apresenta parte do conteúdo. Cada um recebe um ícone diferente, como vocês estão vendo aí nesse quadro, né? Vocês estão vendo ali, cada aluno recebe um triângulo, outro um círculo, um quadrado. No dia da apresentação, cada um faz a parte do seu trabalho. No dia da apresentação, de acordo com o seu ícone, cada um se faz um novo grupo. Então, cada assunto, cada representante de um assunto vai compor um novo grupo, como vocês estão vendo aqui. Os novos grupos debatem os temas e se preparam para o debate final. Esta técnica ajuda a diversificação dos grupos, ou seja, essa técnica ajuda a que os próprios componentes de outros grupos interajam com outros componentes. Isso ajuda bastante. O nome disso é painel integrado. Já no grupo de observação e grupo de verbalização é uma outra técnica de dinâmica de grupo. A turma se divide em dois grupos, o grupo de observação, GO, e o grupo de verbalização, GV. O grupo de verbalização recebe um tema para o debate, esse grupo fica no centro. Em volta desse grupo de verbalização fica o grupo de observação, onde ele anota todos os detalhes, o nível de objetividade, a clareza, a precisão do assunto. Então, é como se o grupo de observação fosse um crítico desse grupo de verbalização. O interessante é que depois se promova uma outra aula onde os grupos se invertam com outros assuntos, para que cada um sinta o que é estar na berlinda na hora que está falando. O grupo de oposição. Isso a gente usa muito em educação básica, né? A turma é dividida em dois grupos. O primeiro grupo prepara as questões. O segundo momento, cada grupo prepara suas questões. No segundo momento, cada grupo faz a pergunta para o outro grupo. E aí,
se testa nessa condição, se motiva o aluno a estudar, preparar as perguntas, fazer a pergunta para o colega. E se acertar, o grupo que respondeu certo ganha o ponto. Se não sabe responder, volta, pergunta para quem fez e o grupo responde. Se o grupo responder corretamente, ele ganha o ponto. Isso é muito interessante em educação básica, em ensino fundamental 1 e 2, porque isso estimula a alegria da sala de aula, estimula a competição, sadia, né? Isso é muito importante. O estudo de caso. O estudo de caso é uma situação real, né? Você pega uma situação real, traz para os seus alunos para que eles promovam a solução, para que eles façam a solução. Então, eles têm que aprender que eles primeiros vão ter que identificar o problema, avaliar, criticar e dar a solução de acordo com os conteúdos estudados. Tem que ter muito cuidado quando se planeja um estudo de caso. Ele precisa alcançar os objetivos que você quer atingir. O caso está suficientemente completo e focado? O caso é realista? Os eventos aparecem numa ordem lógica? O caso é claro? Essa técnica é bastante interessante para ver se os alunos perceberam qual é o problema e se eles sabem solucionar esse problema de acordo com o conteúdo que eles aprenderam. É muito importante, não é dar um estudo de caso sem que ele tenha condições academicamente de respondê-los. A resolução de problema, que foi o que nós usamos o tempo todo aqui, a diferença, eles são muito parecidos, mas a resolução de problema é uma situação fictícia. Eu não tenho uma situação real para trazer para o meu aluno, então eu produzo uma situação fictícia. E aí, a aplicação é a mesma que o estudo de caso. Uma grande virtude dessa técnica é essa troca de informações e a percepção dos estudantes, como cada um vê o problema de uma outra forma. Isso é muito interessante. Tanto no estudo de caso como na resolução de problemas, é muito importante que o professor circule na sala, né? Que ele converse com os seus alunos, que ele também participe desse debate. E esse tipo de atividade, ela promove, assim como o estudo de caso, como resolução de problemas, como trabalho de grupo, eles promovem muito a inter-relação pessoal, uma inter-relação saudável, sadia, produtiva entre os alunos. Uma outra técnica é a pesquisa e leitura de textos. O professor, ele tem que estimular no seu aluno a pesquisa. Então, não adianta só aplicar todas essas técnicas. Uma técnica simples é fazer com que o aluno traga uma notícia de jornal, que ele interprete essa notícia de jornal perante a sua turma. A leitura de um texto, isso é muito importante, porque quando o aluno vem para a sala de aula, ele já vem com o conteúdo mais ou menos alinhado. Agora, por favor, não pregue o Sermão da Montanha para quem não leu. Né? Vamos estimular essa leitura, vamos trazer esse aluno para fazer essa leitura, mas não faça o Sermão da Montanha, porque senão esse aluno vai acabar fugindo da sua aula porque ele não leu o texto. Isso é o que pode acontecer de pior. A gente precisa trazer esse aluno para a leitura e não para a fuga da sua aula. Nós temos aqui uma série de tecnologias educacionais. É muito importante que a gente diga que hoje, eu sei que todos vocês já sabem disso, mas não vale a pena repetir, considera-se tecnologia educacional qualquer instrumento que auxilie no processo de ensino e aprendizagem. Um livro é uma tecnologia educacional. O giz, o quadro, a lousa são tecnologias educacionais. O computador também, o data show, a televisão, todos esses são processos de ensino-aprendizagem baseados na tecnologia. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, né? Que não só o computador, o data show, é que vai fazer a sua aula melhor. Eu trago finalmente aqui, para terminar, porque nessa unidade não é possível fazer uma resolução de problema, um trecho da professora Vera Maria Candal, que é uma professora universitária
bastante interessante, bastante produtiva na área da didática. Ela diz o seguinte: a perspectiva fundamental da didática assume a multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem e coloca a articulação das três dimensões técnica, humana e política, no centro configurador de sua temática. Na verdade, eu estou encerrando essa videoaula com aquilo que eu comecei. A didática, ela tem que estar vinculada ao processo de ensino-aprendizagem, mas ela tem que ter no seu âmago a dimensão técnica, a dimensão humana e política desse professor. Esse professor precisa pensar antes de entrar em sala de aula. O que eu quero desse meu aluno? Eu quero que esse meu aluno reproduza o status quo? Ou eu quero que esse meu aluno, ele se desenvolva, progrida, e que ele seja um novo cidadão participativo na sociedade? Agora eu vou dizer uma coisa a vocês só para finalizar, eu não poderia deixar de dizer. Nada disso, tecnologia nenhuma, recurso nenhum, tem importância se você não fizer a sua ação pedagógica, a sua ação docente com amor, com paixão. Porque é isso que mobiliza o nosso aluno. Ele perceber que naquele professor tem amor, tem interesse por ele, tem carinho e tem vontade que ele se desenvolva. Bom estudo para vocês. Muito obrigada.